Então, voltando aqui, né? Tribunal do Júri, de onde a gente parou, né? É um procedimento especial e também uma garantia para crimes dolosos contra a vida. Então, quando tem Tribunal do Júri? Para aqueles crimes dolosos contra a vida. É um procedimento especial para os crimes dolosos contra a vida. Então, o artigo 5º, inciso 38, nos diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A plenitude de defesa. Então, reconhecida a instituição dos júris, né, com a organização que lhe der a lei assegurados, a plenitude de defesa. Então, tem que ter a defesa, tem que ser plena. Princípio informador do júri. O sigilo das votações. As votações são sigilosas. Assegura a preservação dos jurados. A soberania dos veredictos. Então aquele veredicto no tribunal do júri, ele é soberano. Nem o tribunal, ao apreciar a apelação, possa alterar o mérito da decisão do povo, dos jurados. Então, a soberania dos veredictos. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Competência mínima. Crimes dolosos contra a vida. Temos o homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação e o auxílio ao suicídio e o aborto. Então nós temos aqui, né, os crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação e o auxílio ao suicídio, bem como o aborto. São crimes dolosos contra a vida. O homicídio, o infanticídio, o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio, bem como o aborto. Os crimes dolosos contra a vida são os que estão previstos no artigo 121 a 126 do Código Penal, que são o homicídio, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto provocado pela gestante, ou com ou sem o seu consentimento, e o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Estes crimes, que em regra deverão ter um julgamento colegiado. Fulano fez aborto numa clínica lá clandestina. Crime doloso contra a vida. Contudo, existem as exceções. Quando um desses crimes é cometido em conjunto, ou seja, praticado em conexão com outros, que não se encaixa na previsão de ser doloso contra a vida, os dois serão julgados pelo tribunal do júri. Logo, a competência não é fechada, e sim mínima. Então, vamos lá. Exceções. Não é só os crimes dolosos contra a vida que serão julgados pelo tribunal do júri. Há também as exceções. Quando um desses crimes, os dolosos contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou aborto, é cometido em conjunto, ou seja, praticado em conexão com outro que não se encaixa na previsão de ser doloso contra a vida, os dois serão julgados pelo tribunal do júri. Logo, a competência não é fechada, e sim a competência é do quê? Ela é mínima. Então, a competência em relação ao tribunal do júri, ela é mínima. Se um homicídio é seguido de um estupro, os dois não serão julgados separadamente, por terem sido praticados no mesmo contexto. Também é o caso do crime de latrocínio, né, que apesar de envolver um ato contra a vida, não é julgado pelo tribunal do júri. Por que o latrocínio? Porque a pessoa roubou uma coisa e matou em seguida. Isso porque, nesse caso, o bem tutelado é o patrimônio e não a vida. É seguido de um estupro, os dois não serão julgados separadamente, por terem sido praticados no mesmo contexto. Também é o caso do crime de quê? De latrocínio, que apesar de envolver ato contra a vida, não é julgado pelo tribunal do júri. O latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri. Isso porque, nesse caso, o bem tutelado é o patrimônio e não a vida. Bom ressaltar que também pode existir a exceção inversa, né? Existe a exceção inversa.
em que um crime que é originalmente de competência do júri, acaba tendo seu julgamento feito de forma diversa. Nessa situação se encaixa o exemplo do deputado federal, que comete o crime de homicídio. Por ter um foro de prerrogativa de função, ao invés de ser julgado perante o tribunal do júri, seu crime será apurado pelo STF, conforme o artigo 102, inciso 1 da Constituição. Trata-se de uma regra específica para a autoridade, o que não configura desrespeito ao princípio da igualdade. Bom ressaltar que também pode existir a exceção inversa, em que um crime que, originalmente, é de competência do júri, acaba tendo seu julgamento feito de uma forma diversa. Nessa situação, se encaixa o exemplo do deputado federal, que comete o crime de homicídio. E por ter um foro de prerrogativa de função, ao invés de ser julgado perante o tribunal de júri, será julgado pelo STF de acordo com o artigo 102, inciso 1 da Constituição, o que não configura o desrespeito ao princípio da igualdade. Competência mínima. Vamos ver o que é competência mínima. Pode o júri julgar o estupro, lesão corporal, roubo, desde que estes crimes tenham sido praticados em conexão com os crimes dolosos contra a vida. Logo, então, o tribunal do júri pode julgar os crimes de quê? De estupro, roubo, lesão corporal, desde que estes crimes tenham praticados em conexão com os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, induzimento ao auxílio e instigação ao suicídio, bem como o aborto. Porque outras condutas em conexão com os crimes dolosos contra a vida pode ser julgado pelo tribunal do júri. Porque outras condutas em conexão com os crimes dolosos contra a vida pode ser julgado pelo tribunal do júri. O júri prepondera sobre os demais, prepondera em relação à competência dos demais crimes. Então temos aqui o princípio da inafiançabilidade. A regra é que todos admitem fiança, sem exceção. A regra é que todos admitem fiança, sem exceção. Porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, o artigo 5º 52 nos diz o seguinte: a prática do racismo constitui o crime inafiançável. Então, o racismo, ele é o quê? Inafiançável. Em regra, todos têm fiança, mas existem as exceções. O crime de racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Também imprescritível. O crime de racismo, ele é inafiançável, não admite fiança, e também é imprescritível, não prescreve, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Temos o artigo 5º 53, que nos diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A lei considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, consideram-se crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos, respondendo os mandantes, os executores e aqueles que poderiam evitar e se omitem. Então tá aqui, ó, inafiançáveis e inafiançável. 54. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, quais são os crimes que são constituídos como inafiançáveis e imprescritível? Racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Muito importante isso. Também pode colocar pegadinha. Quais são os crimes inafiançáveis? Somente os inafiançáveis. Crime de racismo, ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia? Aí ele bota lá, no meio racismo. Então tem que ficar muito ligado. Quais são os crimes que são imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. O único que é inafiançável e insuscetível de graça e anistia são esses aqui. Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. São crimes inafiançáveis, nós vimos lá, né? Racismo, tortura, ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, bem como os crimes hediondos. São crimes o quê? Imprescritíveis. O racismo e os crimes o quê? De ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São aqueles sobre os quais não cai a chamada prescrição, prazo em que não mais se poderá acionar a justiça para julgar o crime. Então, imprescritível, né? São aqueles os quais não cai a chamada prescrição, prazo em que não mais se poderá acionar o que? A justiça para julgar o crime. Perde-se a pretensão do direito, né? Devido à inércia da outra parte, né? O MP foi lá e ficou inerte. Então, prescreveu. Para os crimes prescritíveis, não há esse prazo. Para os crimes imprescritíveis, não existe esse prazo, que são os crimes de racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Para os crimes imprescritíveis, não há esse prazo, independentemente de quanto tempo após cometido o crime ocorra ajuizamento da ação penal. Ela será válida. Mas está mudando o entendimento aí, está fazendo uma conta aí que tem um certo prazo sim. Mas seguindo. Em regra, é o que cai na sua prova, é o que está escrito. Imprescritível. Por fim, também enuncia a Constituição Federal os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. A graça se constitui no perdão do crime. Então, a graça é o perdão do crime, insuscetíveis de graça ou anistia. Normalmente por motivos humanitários a uma pessoa ou um grupo de pessoas específicos. Não podendo ser considerado, todavia, que a conduta deixou de ser ilícita. Mesmo tendo perdão, a graça constitua ali na faca do menino, do garotinho, que ele cometeu aquele crime. O STF entende que há outros crimes que se equiparam ao racismo, como a injúria racial e a homofobia. O STF entende que há outros crimes que equiparam ao racismo, que o racismo é o quê? É um crime inafiançável e imprescritível, como a injúria racial e a homofobia. A anistia, diferentemente da graça, se refere o quê? Aos fatos e não às pessoas. A anistia se refere aos fatos, já a graça se refere à pessoa. É o perdão daqueles cometidos por um determinado cidadão. A anistia se refere aos fatos e não às pessoas, sendo então o benefício dado referente à conduta antes ou depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, podendo ainda requerer certas condições pessoais obrigacionais para que seja concedida. A anistia, diferentemente da graça, se refere aos fatos e não às pessoas, sendo então o benefício dado referente à conduta antes ou depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, podendo ainda requerer certas condições pessoais ou obrigacionais para que seja concedida. No caso dos crimes tratados neste momento,
não lhe será concedido nenhum dos benefícios mencionados, devendo haver, caso haja condenação, o cumprimento devido da pena indicada na sentença. São crimes o quê? Insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, bem como os crimes hediondos. Então tá aqui os crimes insuscetíveis de graça ou anistia, bem como o quê? Bem como inafiançáveis. Além de ser insuscetíveis de graça ou anistia, eles são inafiançáveis. Os crimes de quê? Os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura, tráfico ilícito de drogas e afins, terrorismo e os crimes hediondos. É o chamado 3T, né? 3T, tortura, o tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Artigo 323 do CPP. Não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, os 3T, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, bem como os hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não será concedido fiança. Inafiançáveis: racismo, cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou a ordem econômica, nos crimes 3T, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Crimes hediondos. Um crime hediondo é todo aquele que se enquadra no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, na forma consumada ou tentada. Crime hediondo é todo aquele que se encontra no rol do artigo 1º, na forma consumada ou tentada. Adotou-se um critério legal. Crime hediondo é todo aquele que a lei define como hediondo. Crime hediondo é aquele que a lei define como hediondo. O artigo 1º da Lei 8.072 dos crimes hediondos diz assim: é um rol taxativo. É um rol taxativo. Considera-se como crime hediondos consumados ou tentados previsto no Código Penal vigente. Os seguintes: homicídio. Então, o homicídio está dentro de um crime hediondo. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o homicídio qualificado, previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima também é considerado um crime hediondo. Lesão corporal de natureza dolosa de natureza gravíssima. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, que contra lá no artigo 129, parágrafo 2º. E a lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º. Temos a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, que é o artigo 129, parágrafo 3º. São considerados crimes hediondos quando praticados contra a autoridade ou um agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função decorrente dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, quando praticados contra a autoridade ou agente descritos, os crimes praticados contra a autoridade ou agente descritos no 142 e 144, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou decorrência dela, contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. 2. Latrocínio. 157, parágrafo 3º. Também é considerado crime hediondo, crime de latrocínio. Inciso 3º. Extorsão qualificada pela morte. Extorsão qualificada pela morte. Crime de extorsão qualificada, né? Qualificada é o quê? A morte. 158, parágrafo 2º. Com o advento da Lei 11.923, de 2009, acrescentou o parágrafo 3º do artigo 58. Estabeleceu-se uma qualificadora ao crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, quando essa condição for necessária para a obtenção da vantagem econômica, popularmente conhecida como um sequestro relâmpago. 3 concorrentes surgiram a esse respeito. A. Para a primeira corrente, o crime de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, o sequestro relâmpago, quando resultar em morte, não será considerado hediondo, por não estar no rol taxativo do primeiro da Lei 8.072, visto que violaria o sistema legal, caracterizando-se como verdadeira a analogia em malam partem. Segunda corrente. Entretanto, considera-se que quando o crime em questão causar a morte ou a lesão corporal gravíssima da vítima, será considerado hediondo, ao passo que o artigo 158, parágrafo 3º, remete às mesmas consequências do 159, considerado hediondo em todas as suas formas. Por fim, a última corrente entende que será hediondo apenas quando o sequestro relâmpago resultar em morte, assim como acontece no crime de latrocínio. A extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Estupro de vulnerável, né? Também é um crime hediondo. Estupro de vulnerável. É o 17A. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. 7º. Epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. 7B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é o famoso crime FACA. Também é considerado que um crime hediondo, está lá no 273 do CP. 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, 218b, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto no artigo 1º e 2º da Lei 2089. Tentado ou consumado. Hediondo, genocídio. Importante registrar que o crime de genocídio previsto na Lei 2.889 é o único crime hediondo que está fora do Código Penal. Então, é importante ressaltar que o quê? O crime de genocídio é o único crime hediondo que está fora do Código Penal. O crime de genocídio é o único crime hediondo que está fora do Código Penal. Classificação dos crimes equiparados a hediondos. Os crimes considerados assemelhados a hediondo estão classificados no artigo 5º, 53 da Constituição, que assim os classifica: a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e o de terrorismo. São a classificação dos crimes equiparados a hediondo. Os crimes equiparados a hediondos. Então tá lá. Prática de tortura, os 3T, né? O tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo, são equiparados a hediondos. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e o terrorismo. Equiparados. Equiparados. Todo crime admite a liberdade provisória. Todo crime admite a liberdade provisória. Entendimento atual do STF. Não é possível a lei vedar o quê? A liberdade provisória. Acho que a lei de entorpecente, né, estava um artigo lá, né, que estava escrito que não era possível a liberdade provisória. O STF declarou esse artigo como inconstitucional.
porque todo crime admite a liberdade provisória. Integridade física, né? Artigo 5º, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. É assegurado aos presos a integridade física e moral. É assegurado aos presos, mas também, se é assegurado aos presos, é assegurado a qualquer um. Respeito à integridade física e moral. Integridade física impede o quê? Impede a tortura e a confissão através de coação na fase de inquérito. E se as confissões tiverem algum tipo de violência física ou moral, elas serão o quê? Serão inválidas. Será um tipo de prova ali que vai ser inválida. Não se admite prova mediante tortura. Coação moral. A prova é dita como prova ilícita. Porque não se admite prova mediante tortura ou coação moral. Ela é dita como uma prova ilícita. O devido processo legal, nós vamos ver na próxima aula, no próximo bloco. Não sai daí não, é rapidinho. E até a próxima aula.